A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estava sumida há alguns anos, né? Mas Deus tocou no meu coração de eu estar voltando pra gente aprender junto com Deus. O nome deste canal mudou, antes era Pati, agora o nome do canal vai se chamar Aprendendo com Deus. Porque não tem ninguém melhor do que nos ensinar a viver esta vida, a passar, a aprender as coisas que o nosso próprio Deus, né? Jesus, porque Deus e o Senhor Jesus, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre, é Ele que nos ensina cada dia a viver este mundo, porque o Senhor Jesus, Ele fala na palavra que neste mundo nós teríamos aflição. Então hoje eu tô aqui de novo, depois de alguns anos, para a gente estar aprendendo junto com o Senhor, certo? Vamos estar fazendo uma pequena oração para nós estarmos dando início a esse pequeno estudo, vamos se dizer, né? Não vou dizer pregação, mas um estudo, porque tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você aprende, isso ninguém rouba de você, ninguém tira de você. A sabedoria ninguém tira de você, a sabedoria é sua, entendeu? Então a gente sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar aprendendo. E hoje nosso estudo vai ser a cura do cego de Jericó, que se encontra em Lucas 18:35. Você também vai encontrar a cura do cego em Marcos e em Mateus. Marcos e Mateus, ele conta de uma maneira e Lucas conta de outra maneira. Mas é bom, sabe, quando quando não é igual a contagem da história, cada um conta uma história diferente, né? Porque aí a gente vai pesquisar, a gente vai aprender, né? Então, fecha teus olhos aí, vamos se concentrar para nós estar dando início à leitura da palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus, nesta hora, neste momento, Senhor, nós nos encontramos aqui, meu Pai, para aprender com o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, papai querido, nos ensinar, Senhor, nos alimentar com a tua palavra viva, papai querido. Meu Deus e meu Pai, que nosso Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para nós aprendermos, Senhor. Senhor, uma palavra vinda do céu, que o Senhor venha nos alimentar. Amém? Então, você abre sua Bíblia aí, em Lucas 18:35, e eu abro a minha aqui, que já tá aberta, tá bom? Eu vou ler aqui. A cura do cego de Jericó. Em Mateus 20:29-34, você também vai achar. Em Marcos 10:46-52, também você encontra, tá? Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram para que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: O que queres que eu te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém?
Então, vamos entender. Você vai ver na Bíblia também que tem uns que vai ter escrito a cura do cego de Jericó e vai estar o cego Bartimeu, que são as mesmas pessoas. Mas na beira do caminho de Jericó havia 2 cegos. Um, a Bíblia não diz o nome, e esse a Bíblia vamos se dizer, se refere ao cego de Jericó como Bartimeu. Antes de eu estudar, eu achava que Bartimeu era o nome, mas Bartimeu, ele não é o nome. Ele só refere a pessoa, entendeu? Aí a gente vai entrar no contexto. É assim. Eu tô com meu caderninho aqui, tá? Porque a gente vamos estudar. Em hebraico, Bar significa filho. E o nome do pai do Bartimeu, do cego, se chamava Timeu. Então, traduzindo, chamava filho de Timeu. Todo mundo falava, aquele lá é filho de Timeu. Mas em hebraico falava Bartimeu. Então, Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu só se refere a pessoa, entendeu? Quem era o Timeu? Então, vamos lá. Timeu era um general e ele se aposentou. Então, ele era bem rico, o pai do cego. Só que os romanos começaram a entrar na cidade onde eles moravam. E ali, os romanos começavam a pegar todos os bens das pessoas. Então, as pessoas não poderiam ter 2 casas, vários carros. Eles pegavam, confiscavam para eles. Resumindo, roubavam, né? E nisso, o Timeu se tornou um revoltado. E ajuntou mais pessoas revoltadas com isso e foram para cima dos romanos. E os romanos fizeram o quê? Perseguiu Timeu. E encontraram Timeu e mataram Timeu. Mas Timeu tinha o quê? Um filho. E eles, com medo, os romanos ficaram com medo de que o filho também crescesse e se tornasse um revoltado. Então, o que eles faziam? Eles faziam as crianças se tornar deficientes ou matavam. Neste caso do cego Bartimeu, eles não matou, deixou ele deficiente. Eles arrancaram os olhos. Então, Bartimeu, o cego, ele não nasceu cego. Os romanos os fizeram cegos, porque arrancaram os olhos de Bartimeu. E aí, Bartimeu, quando isso aconteceu, ele era uma criança, mas aí foi crescendo. Aí, a Bíblia vai dizer que ele estava o quê? Na beira de Jericó. Alguns vão dizer, mas lá no Antigo Testamento, teve a queda das muralhas de Jericó. Mas tem 2 Jericó. Tem essa, mas os estudiosos, eles dizem que foi construída outra Jericó, uma nova Jericó, pelo irmão de Pilatos, pela família ali de Pilatos. Eles construíram para fazer festas, é o que os estudiosos dizem. Então, tinha uma nova Jericó. Então, em Mateus e Marcos vão dizer que Jesus saindo de Jericó, ele passou por onde estava o cego. Mas aqui em Lucas vai dizer que Jesus, ao entrar em Jericó, estava ali o cego sentado na beira do caminho quando Jesus foi entrar em Jericó. Então, os estudiosos dizem que pode ser que ele tenha
passado pela velha Jericó, né, saído. Quando ele foi entrar na Nova Jericó, ali se encontrava o Bartimeu. Mas aí o Bartimeu, ele não enxergava. Então ele só apenas tinha um ouvido bom. E ele ouvindo bastante passos, uma multidão ali, então ele pergunta o que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá passando quem? O rei? É o exército do rei, tá passando aqui? Aí eles falam, não. Tá passando Jesus, o Nazareno. Mas aqui entra a revelação do milagre. Bartimeu foi uma criança que foi tirada os olhos, certo? Bartimeu, ele passou a vida inteira, não podia trabalhar, como um miserável, teve que ficar a vida inteira, a sua infância, a sua adolescência, porque a Bíblia não diz a idade, mas eu creio que ele já era, né? Já tinha passado da infância, da adolescência para um homem. E ele não podia estudar. Mas aqui, quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele está declarando que Jesus é o Filho de Deus. Aí você vai dizer, mas ele está gritando, Jesus, filho de Davi. Sim, porque Jesus veio da família, descendente da família de Davi, entendeu? Porque ele veio ali da família. Então, ele poderia ter gritado um Jesus natural. Se ele gritasse, Jesus, o Nazareno, tem misericórdia de mim? Ele está dizendo Jesus natural. Não, mas ele declara, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele está declarando, ele está chamando o Jesus, o quê? Espiritual. Ele reconheceu que Jesus é o único Salvador, que Jesus era o único que poderia fazer ali para ele. O Jesus natural, que uma Patrícia, um João, um José não pode fazer. Eu não posso curar. Eu posso ajudar, mas não posso curar. Eu posso orar, mas eu não posso curar. Entendeu? Porque nós somos o quê? Carne e osso. Somos fracos, somos pecadores, pecamos. Mas a partir do momento, porque aquelas pessoas a multidão que seguia a Jesus, ele falou, é Jesus o Nazareno. Ele quis dizer, é Jesus. Uns diz que cura, mas é o Jesus natural. Mas Bartimeu não enxergava. Bartimeu não viu milagre nenhum que Jesus fez. Pode ser que ele tenha escutado, mas ele não tinha visto. Mas ali, aquela fé brotou. Porque a fé não é daquilo que a gente tem que ter fé, não daquelas coisas que nós vemos, mas daquela certeza. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, então a gente tem que ter fé daquilo que Deus faz, não ser igual Tomé, que só acreditou que Jesus ressuscitou quando coloca a mão na ferida de Jesus. Não, nós temos que acreditar que a fé não é por ver, por vista, mas a fé de ouvir a palavra do Senhor. E aí ele declara, ele chama Jesus o que é espiritual. Mas a multidão que o seguia, eu não sei se a multidão ele era egoísta, queria apenas o Jesus ali para ele, porque quando Bartimeu, ele declara que Jesus é Jesus, filho não é um filho de José apenas, ou filho de Maria apenas, mas que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, aquele que derramaria o sangue por mim, por você, por próprio Bartimeu. Ali ele declarou que Jesus é o único que poderia fazer algo por ele, sem cobrar em troca, porque as pessoas muitas vezes, para orar, para qualquer coisa, cobra.
Tem gente que vai na igreja, cobra para louvar, para pregar, para falar da palavra. Não, mas Jesus não ia cobrar simplesmente nada. Apenas Jesus, ele salvaria, curaria. E ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuava indo. Eu creio o quê, querido irmão? Que Jesus escutou. Jesus escutou, mas Jesus ele queria ver até onde iria a fé daquele homem. Se no primeiro grito aquele homem desistiria. Porque nós somos assim, nós oramos, a resposta não vem. A pessoa está enferma, nós oramos, Jesus, Senhor Deus, cura, e não vem a cura. A pessoa continua enferma, o que a gente faz? Desiste da oração. Não vai acontecer. Não vai mais. Aí a gente ora: Senhor, Senhor, abre uma porta de emprego. Aquela porta não abre. Aí a gente faz? Desiste. Nós não oramos mais. Nós não buscamos mais. Entendeu? Aí aquele homem continuava, quanto mais a multidão seguia para frente lá, ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós clamamos. O Senhor quer que nós oramos sem cessar, sem desistir, clamando, gritando: Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos assim: mas Deus sabe o que queremos. Eu não preciso orar, eu não preciso pedir, porque Jesus me conhece. Tá entendendo? Agora você vai ver o porquê. Nós temos que clamar, nós temos que falar para Deus o que está acontecendo, nós temos que pedir para Deus aquilo que nós queremos. Muitas vezes pode ser que o meu querer não é o querer de Deus, mas nós temos que abrir a nossa boca. A multidão mandava ele se calar. A multidão mandava ele ficar quieto. Não sei se queria apenas Jesus para ele, mas a multidão não o ajudava, porque a multidão podia ir até Jesus, falava: Senhor, Senhor, um cego pedindo, porque eles sabiam que Jesus curava. Ei, mas aí, eu não sei se ele gritou 3, 4, 5 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que Jesus para. Jesus para. E Jesus, ele ordena que aqueles lá que mandaram ele se calar, trouxesse Bartimeu até ele, tá entendendo? Ainda a palavra do Senhor vai dizer que ele deu um salto. Imagina um cego que não enxerga, que não sabe, ele deu um pulo de alegria. É assim quando a gente tem que se apresentar. Ele ia se apresentar a Jesus, ele ia ficar face a face com Jesus, ele deu um pulo. É o que tem que acontecer conosco. Quando a gente se apresentar na casa do Senhor, alegreis, como dizei, vamos na casa do Senhor. Não ir na casa do Senhor triste. Assim, você está cheio de problema. Você está cheio de adversidade. Cheio de problema que só você sabe, Deus. Eu não sei, ninguém sabe. Mas quando você fala assim: vou na casa do Senhor, eita glória. Vou me encontrar com o meu Pai. Vou me encontrar com o meu Pai. O meu mestre, o meu rabi, o meu mestre. E ele se alegrou. Muitas vezes, aquele que está te derrubando, muitas vezes aquele que está mandando você se calar, é aquele que o Senhor vai ordenar para trazer até ele. É onde o Senhor vai ordenar que te abençoasse. Aquela vida que manda você se calar é onde o Senhor vai usar para abençoar a tua vida. Aí, irmãos, quando Bartimeu fica de frente para Jesus, eu estou quase acabando, fica de frente para Jesus. Ali, naquele momento, Jesus fala assim, porque Jesus sabia o que ele queria. Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, vai ser de manhã, de tarde, de noite. No momento agora eu tô gravando à tarde, antes de eu ir trabalhar. Vou trabalhar à noite, mas Jesus, ele tá te perguntando: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça? Você muitas vezes, que nem eu falei agora há pouco, você vai dizer: eu não preciso dizer, porque Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu necessito. Mas Deus, ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa boca, ele quer que nós confessamos com os nossos lábios. O que quer que Jesus te faça? O que você quer? O que você precisa? Jesus está te dizendo.
E Bartimeu, ele fala: Senhor, eu quero voltar a ver. Senhor, eu quero enxergar. Jesus fala o quê? Então disse Jesus: recupera a tua vista. Porque ele tinha perdido, porque ele nasceu enxergando, arrancaram os olhos dele. Jesus fala o quê? Recupera a tua vista. Mas aqui tem outro milagre. Sabe qual que é o mistério aqui da palavra? Jesus fala o quê? A tua fé te salvou. Jesus, ele não falou assim, a tua fé te curou. Não. Jesus, ele fez 2 milagres em uma pessoa só. Eita glória, tá entendendo? Jesus recupera a vista dele. Jesus dá a cura para ele. Aquele que não enxergava começava a enxergar o que foi arrancado. Jesus faz se regenerar ali, se voltar novamente a ele ter as visões dos nossos olhos, os olhos dele enxergar. E Jesus ainda fala: ei, a tua fé te salvou. Eita glória, ele foi salvo. Ele foi salvo porque Jesus não deu apenas a vista para ele ir no mundo pecar, porque estava enxergando, curtir a vida porque estava enxergando. Não, Jesus, ele ainda fala: tua fé te dou a visão, mas a sua fé te salvou, você vai ser salvo. Ei, naquele momento, Bartimeu não tinha nada, porque ele vivia sentado na beira do caminho pedindo esmola, mas naquele momento ele foi curado, ele foi salvo. Porque ali Jesus declara que ele vai entrar no céu ali junto com Jesus, caso ele não peque. Mas para não pecar, o que ele faz? Ele segue a Jesus, glorificando ao Pai. E você? Como anda a tua vida? Como anda a tua fé? Será que a tua fé é capaz de te salvar? Será que a tua fé é capaz de fazer você se arrepender das coisas que falou, das coisas que fez? Será que a tua fé vai te salvar? Como anda a sua vida com Deus? Você tem largado, servido primeiro a Deus, depois as outras coisas? Porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Eu não digo, nesse caso, hoje teria culto, mas eu vou trabalhar. Mas se eu tô em casa, não vou trabalhar, eu não fico em casa assistindo Netflix, eu não fico em casa assistindo um filme. Não, se é dia de culto, nós temos que ir adorar o Senhor. Ei, você poderia, eu não sei se na sua igreja você vai de manhã, não tô julgando religião aqui, mas tem igrejas que vai de manhã também. Mas você prefere ir, acordar cedo, que é o seu dia de folga, e ir para a casa do Senhor? Ou no dia de folga, que é para ir para a casa do Senhor, você prefere dormir? Como anda a sua fé? Você está fazendo igual Bartimeu? Largando tudo, mesmo aquilo que você não tem, ou aquilo que você tem, para seguir a Jesus. E Jesus ainda vai te perguntar, terminando esse vídeo: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando, assim que eu terminar esse vídeo, dobra teu joelho onde você estiver. Esquece religião, esquece placa de igreja, porque neste momento, nesse estudo, é nós em Jesus, é Jesus em nós, é Deus e Jesus aqui falando conosco. O que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Ei, ele foi curado, ele teve a visão dele novamente, mas ele teve o segundo milagre, ele foi salvo. Aceita Jesus hoje como seu único Salvador. Se você está desviado do caminho do Senhor, volte para o Senhor. Porque a Bíblia vem dizer que há uma festa quando um pecador se arrepende, quando o pecador volta para Jesus. E a festa quando o Senhor Jesus acha a dracma perdida. Ei, meu irmão, Jesus te ama. Jesus está te esperando para você ter uma comunhão. Ai, como é gostoso você estar com Jesus. Ah, como é gostoso a gente ter uma vida íntima com o Senhor. Certo? E hoje aqui o nosso estudo foi esse. Tomara que você goste. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Uma vez por semana eu prometo que eu vou voltar com um estudo. Curte esse vídeo. Se inscreva, compartilhe essa palavra com alguém que está precisando e que o Senhor Jesus abençoe você a cada dia. Até mais. Shalom. A paz do Senhor.